Seu poder poderia salvar este mundo, Morgana, mas acabou condenando você. Kayle, cega pelas sombras criadas por sua própria luz. Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos no episódio apenas do Cântico das Irmãs Aladas. Se por acaso você está chegando aqui agora e você não sabe o que está acontecendo, seja muito bem-vindo. E nós estamos falando sobre o world building dos personagens de League of Legends. E nesse episódio específico eu estou falando exatamente desse Cântico das Irmãs Aladas. Por quê? Quando eu falei sobre a Morgana 2 semanas atrás, ela tinha a biografia, tinha o conto e tinha esse Cântico das Irmãs Aladas. No caso da Kayle, ela tinha biografia, que tinha uma relação direta também com a biografia da Morgana, tinha um conto que era mais dela e o Cântico também está. E pelo que eu dei uma olhada rapidamente nos dois textos, no Cântico da Morgana e do Cântico da Kayle, é a mesma história. Então, para que não ficasse jogando para um vídeo ou jogando para o outro, porque os dois ficaram vídeos relativamente grandes e esse conto a mais ficaria gigante, então eu decidi fazer de uma tal forma que fizesse um episódio especial exatamente sobre esse cântico, onde a gente pode avaliar da maneira mais neutra possível, nem pela Morgana, nem pela Kayle. Então se você não sabe como a gente faz os negócios, eu vou deixar aqui a playlist do League of Legends para vocês irem lá e ver os episódios, caso você não tenha visto nenhum. Mas caso você queira já entender como vai funcionar, veja o episódio da Morgana, veja o episódio da Kayle e com isso a gente vai entrar aqui, beleza? E como a gente vai funcionar hoje? Vai ser um tanto diferente. Como vai ser apenas um conto só, como que eu vou fazer? Eu vou ler. Novamente não vou ler com vocês, vou fazer um fast forward aqui na edição, tudo certinho, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço a análise do texto antes de contar para vocês, porque eu sempre leio, mas como é o que eu faço? Eu primeiro pego as skins, baixo e só. No dia do episódio eu gravo, vou colocando as skins, vou avaliando, vou olhando e vou avaliando, e depois eu paro o vídeo, leio a história, volto o conto, paro, vou pro conto da história e gravo novamente. Então sempre tem esse salto, porque eu não vejo tudo de uma vez, porque eu não quero ficar meio que influenciado nas minhas avaliações das skins, dos contos, da biografia, já sabendo todo o contexto. Eu gosto de avaliar o texto por si só. Então eu vou ler com vocês e a gente vai avaliando junto como a gente pode ir fazendo, e com isso eu vou dando umas dicas de como que eu faço essa avaliação, beleza? Então bora lá ler e entender mais sobre o Cântico das Irmãs Aladas. Tá, beleza, vamos lá. Depois que a gente faz aquela primeira leitura, assim, para você entender toda a história, normalmente, quando a gente faz uma avaliação de texto, começa com essa leitura maior. E claro, quando você já tem uma experiência de contexto, você já vai pegando, já vai procurando, sem tentar ao máximo não desvincular da história para você não perder o contexto. Mas existem muitas pessoas que leem as histórias mais de uma vez. A primeira vez lendo como espectador e depois lendo como avaliador. No caso, quando é uma história curta, é mais fácil fazer isso. Quando você vai avaliar um livro, é um tanto complicado você criar esses dois grandes momentos, porque você tem, assim, tem tempo, então você precisa fazer os dois. Então, dividir a sua mente em duas partes, uma avaliativa e a outra mais perceptiva, é um tanto complicado, mas com o treino a gente vai pegando. Então o que acontece? Se a gente for pegar a ideia desse Cântico das Irmãs Aladas, o objetivo, pelo que eu entendi ao ler a história, é contar
a biografia das duas, porém num ponto de vista externo. A biografia da Morgana e da Kayle são biografias iguais. A grande diferença é o peso que se dá aos acontecimentos e as interpretações que se dão aos acontecimentos. Tanto que durante o nascimento, Morgana não cita a Kayle e a Kayle cita a Morgana, porém ela se coloca como a irmã mais velha. Agora, quem é mais velha realmente é a Morgana, é a Kayle, como a Kayle fala? Então fica nessa dúvida, porque nenhuma não cita a outra e a outra cita a uma, sendo que ela é a mais velha. Quando chega a percepção da mãe entre elas, a Morgana diz que a mãe é uma destruidora de vidas e a Kayle chama a mãe como uma salvadora. A Morgana vê as ações da Kayle como algo frenético, como algo muito extremista, e a Kayle vê as próprias ações como a luz que vai punir aquele que não é puro. A Kayle vê a Morgana como uma fraca e como uma pessoa que leva, assim, que é muito influenciável. E a Morgana vê as ações dela como uma ações de misericórdia. Então a gente percebe que a gente vê os mesmos fatos, porém com pesos diferentes, considerando se um é contado pela Kayle ou se é contado pela Morgana. No caso desse cântico especificamente, o que nós temos aqui? A gente tem uma história contada em terceira pessoa, ou seja, nesse caso aqui agora, nós temos meio que um bardo, um contador de história, um trovador, depende aí muito do seu universo, do como você gostaria de falar, tanto que essa história aqui é a biografia. Nesse caso aqui mostra o motivo da mãe ter ido e se tornar o aspecto da justiça, aqui é quando as gêmeas chegam, aqui é quando tem a saída da mãe e a separação das filhas. Aqui as protetoras, quando elas se tornam as protetoras aladas, elas pegam as espadas, uma se torna a justiça e a outra melancólica. Aqui fala sobre o que a Kayle se tornou. Aqui fala o que a Morgana se tornou. Aqui acontece a grande batalha entre as duas e vai tendo seu desfeito. Aqui no final acontece o julgamento entre uma e outra, onde o cara tenta ter um reconciliamento aqui, existe o apelo, aquele apelo final entre uma e a outra, até que acontece a grande separação moral, onde a Morgana é considerada caída perante os discípulos da Kayle, porque a Morgana ficou mais interiorizada e a Kayle mais altiva, então trouxe toda essa proposta, até que acontece a luta final entre a Kayle, a justa, Morgana, a caída, onde tem toda a questão, existe a separação das duas no final, onde uma vai para as montanhas e a outra se perde dentro da floresta, e aqui acontece o grande final, onde uns esperam que aquele volte, outros esperam que isso nunca aconteça, depende do quesito. Então, o que nós temos nesse cântico? Nesse cântico é uma proposta de uma poesia, tanto que isso pode ser tanto declamado quanto cantado. O cantado seria um tanto complicado, porque a gente não faz ideia de qual seria o ritmo por trás disso, mas a gente consegue ter uma ideia, uma possível ideia, ou isso pode ser declamado como: de Morgana, só o mito permanece entre os segredos velados e sombras escondidas, mas o legado de Kayle brilha mais forte em todos os corações e mentes. O vento sussurra sobre o seu retorno, assim quando o farol de Targor voltar a brilhar, a noite cairá no mundo. Olhe para o sul nesse dia e reze por Demacia.
Então você pode declamar esse texto de uma forma mais poética, de uma forma mais épica, depende muito de como você gostaria. É bem interessante que quando você coloca esse tipo de texto dentro de um texto, é um tanto complicado você querer declamá-lo, porque é um texto. Você pode colocar que o leitor declamava com uma voz altiva, ou galera que usa do RPG com taumaturgia, que a voz voava longe ou ecoava dentro dos corações. Você pode poetizar a poesia declamada, mas se por acaso você quiser fazer uma campanha e você gostaria de declamar esse texto, você jogador ou você mestre, dar a entonação mais teatral nas subidas e nas descidas talvez seja interessante. Mas caso você queira transformar essa declamação, vamos dizer assim, dentro do seu texto, talvez colocar os pontos fica um tanto pesado, onde mas o legado de Gale brilhava mais forte, disse a pessoa enfatizando o brilho dela. Então você pode colocar isso, porém vai ficar um negócio muito truncado, muito feio, muito zoado. Agora, como que a gente avalia um texto como esse? A gente avalia considerando diversos fatores. Fatores de plot, fatores de personagens e fatores de world building. Considerando os fatores de plot, o que a gente pega? A construção do texto. Um poema épico esquecido na biblioteca da família Steam na Guarda, em Alta Pratânia, né? Então, o que nós temos aqui? A ideia de realmente ser um poema épico. Quando a gente fala de poemas, existem um monte de formas diferentes, com rimas diretas, com rimas sujas, sem rimas. A gente pode colocar como, por exemplo, tem aquela ideia clássica do soneto, onde tem toda a estruturação das sílabas, toda a estrutura de rimas, sendo 2 quintetos e 2 sextetos, ou assim. Não sou poeta, eu gosto mais de poesias mais modernistas ou neomodernistas, então essas mais antigonas eu não conheço, porque eu acho muito difícil construir um soneto. Ele é bem complicado. Pelo menos para quem está acostumado a escrever poesia, acredito que seja relativamente mais fácil. Eu gosto de coisas um pouco mais neomodernistas nesse ponto. Obviamente, dentro da literatura eu gosto de coisa um pouco mais clássica, porém, em poesia eu prefiro mais nessas um pouco mais modernas. Agora, quando a gente fala sobre estrutura de plot e avaliar plot, a gente tem que entender o seguinte: a progressão da história, o objetivo da história, considerando a relação que ela tem com o personagem, com o espaço, com a questão da estrutura de narrador, o tempo e o enredo. Então o que a gente aprende na escola chamado de PENT, que é o personagem, é o espaço, o N de narrador, o T de tempo e o E, a construção do enredo. E quando a gente vai construção de enredo, agora tem uma porrada de coisas que a gente vai pegando. Como isso aqui não é um texto tradicional, ele é mais um texto poético, é um tanto complicado a gente querer avaliar gatilhos. Mas é possível sim a gente tentar achar essa questão de gatilhos. E o que acontece? Como essa história ela é pautada na terceira pessoa, vamos dizer assim, é algo declamável, seja numa canção, num texto, como eu já comentei, o interessante é que a gente percebe algumas situações vista por alguém que está de fora. Não existe um peso emocional do narrador em cima das construções. Então, quando a gente conta uma história em primeira pessoa, a gente percebe o peso do narrador nessa estrutura. Por quê? Se a pessoa que está contando, ela está vivenciando ou vivenciou aquilo, ela vai dar um peso muito diferente de um terceiro. Porque você vai estar colocando mais uma estrutura visceral. Então, o legal dessa estrutura é que a gente percebe realmente o que pode ter acontecido. Porém, pelo fato de ser uma estrutura de poema épico contado em terceiro e ainda perdido no meio da biblioteca de uma família X qualquer, muitas coisas elas ficam abertas. Se a gente pega aqui o começo da história, em uma era de runas, em uma era de guerras, a Fúria dos Magos assim desenfreia.
Cidades em chamas, continentes divididos, Runeterra e seus fios desfeitos e desafiados. O pico inalcançável de Targon fortemente tremeu, olhos celestes enxergavam o fim e choravam pelo que os mortais se tornaram. Todas as almas alcançadas por justiça, todos os corações levantaram as armas. Então, o que nós temos? A motivação para a ascensão da mãe e do pai, das irmãs, até o topo da montanha, e assim, chegada do Avatar da Justiça. Isso aqui é a motivação. Perfeito? Já pegamos a ideia da motivação. Nesse aqui, que conta esse segundo capítulo, nós temos o aparecimento. Aqui, o que a gente percebe? Não existe, só diz que são irmãs, e ponto. Onde uma era luz e outra era sombras. Eu falei, quando eu fiz a análise no outro texto, que de um lado a gente tinha a Morgana, de outro lado a gente tinha aquele, mas parece que a entidade da justiça, quando desceu, foi fragmentada em 4, e quando foi fragmentada em 4, um lado bom ficou de um, lado bom ficou na outro, lado ruim ficou na um, lado ruim ficou na outro. Então é como se eu pegasse, ao invés de nós temos o lado bom de um lado, o lado ruim do outro, a gente colocou camadas nesses lados, fazendo com que exista essa fragmentação quádrupla, que não é tão comum. Normalmente, quando tem uma entidade quebrada em duas, fica um lado de um lado do outro, e não existe essa fragmentação em 4, onde a gente tem essas diversas construções. E o que acontece? Quando a gente vê e vai descendo no contexto da história, a gente vê o quê? Realmente, o peso das coisas é mostrado com terceiros. E o fato de ser mostrado com terceiros, ele não consegue ser 100% imparcial. Por quê? Se por acaso alguém que está contando ou vivenciou aquilo teve a ajuda da Morgana porque aquele estava matando seus parentes, ele vai dar um peso maior para a Morgana. Mesmo que dentro de um texto jornalístico, vamos dizer, você precisa contar os fatos, dificilmente a pessoa tem a capacidade emocional de contar os fatos sem dar um peso específico numa palavra ou na outra. Obviamente, como um profissional da escrita onde passa informação deveria passar totalmente imparcial e deixar com que as pessoas tirem as conclusões próprias para não ser encaminhado. Por isso que sempre quando eu falo aqui nas reviews, toda vez que vocês for pegarem uma review minha, leia o texto e tire as próprias conclusões. Essa foi a minha interpretação do que eu estou lendo. E no caso aqui, a gente percebe que existe até o momento de ligação ignorante, onde mostra toda essa construção. Aqui o nascimento das duas, justificativa da existência daquele, justificativa da existência da Morgana. Quando já entra aqui na batalha, a história já começa a ficar um pouco mais parcial. Por quê? O contador de história, a contadora de história, não sabemos, pode ter vivenciado isso, pode ter ouvido de parentes que vivenciaram isso, então existe já mais um peso nas palavras. Então, quando você for avaliar um texto, o importante é vocês entenderem qual é a mensagem que o narrador quer passar, ou seja, quem está contando a história para vocês, e qual é a mensagem dos personagens. Porque isso pode ser muito conflitante. Você pode contar que um personagem tem como objetivo mostrar que o seu lado ruim, na verdade, é um lado bom, e o narrador pode jogar contra esse personagem dizendo que ele fazia coisas erradas. Então, meio que é um narrador levando o leitor para um lado e o personagem levando para o outro. Porém, o narrador ele pode tentar levar você para aquele lado daquele personagem, justificando as coisas erradas que ele faz. Então, quando você faz uma avaliação de um texto, principalmente de desenvolvimento de personagem, você precisa entender quem está contando, por que está contando, como está contando.
Onde? Depende muito do texto, assim, mais de uma forma geral. Então, quando você for avaliar um texto, tem que ver como está contando, quando está contando, por que está contando, né? Como, onde, quando, por quê. Porque depende muito desses fatores na hora de interpretação. Se o personagem tem todo um contexto, o narrador tem todo um contexto e tem todo o contexto da história, você precisa saber separar para avaliar e conseguir entender as relações que existem. Não é simplesmente você ler a história e falar assim, ah, tá, beleza, é isso que aconteceu. Você tem que encontrar as mensagens por detrás. Tanto que aqui fala que na batalha de Zéfira ou Zefira, o que nós temos aqui? Contra a cidade da grande Zefira, um exército de ódio avançou. O fato de colocar aqui um exército de ódio avançou, nós já temos alguém tendenciando para alguma coisa? Existe uma grande diferença em falar um exército avançava e um exército de ódio avançava. Porque nesse ponto nós já temos o narrador direcionando você para concluir que aquele exército específico ou gerará ódio, ou seja, ele vai ser a causa da destruição, ou ele está levando o ódio, ele sofreu com aquilo e ele é o ódio encarnado por algum motivo. Então, utilizar de palavras, você está levando intenções diferentes. No caso aqui, contra a cidade de Grande Zefira, você coloca cidade de Grande Zefira. Já estamos colocando que contra a cidade de Grande Zefira é muito diferente de contra a cidade de Zefira. Se o narrador escolheu falar grande, significa que para ele aquela cidade existe uma importância emocional, emotiva, em qualquer outra coisa, porque você fala, eu moro em São Paulo. Eu moro na Grande São Paulo. Obviamente que eu usei um termo muito bosta, porque Grande São Paulo pode ser cidades em volta, mas colocar assim, eu moro no Brasil e eu moro no Grande Brasil, o grande traz uma ideia de orgulho. E um exército de ódio avançou, já traz outra emoção. Já no caso aqui, as predatoras aladas voaram para ajudar. Ele atacou a horda que gritava, banhando sua espada flamejante de sangue. Mas Morgana viu que ele não tinha visto uma força secreta dentro da cidade. O povo de Zefira clamava por socorro. Em uma resposta, Morgana desceu. Então, o que nós temos aqui? Considerando esse detalhe da história, o que a gente percebe? Que o narrador da história ou faz parte daquela população dentro de uma classe social mais popular do que militar. Por quê? Se ele fosse militar, ele estaria preocupado em sentir o que a população sente ou o que o exército estava sentindo por ser atacado? Então, a gente já consegue entender também qual seria a possível classe social, ou pelo menos contexto narrativo do personagem, lembra? Pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, o personagem nessa história, no caso aqui, personagem narrador, já que ele está considerando que seja meio que um texto em primeira pessoa, só que em terceira, porque ele está contando. Mas, então, como não temos um narrador aí em terceira pessoa, mas ele meio que vivenciou um pedaço disso, a gente já consegue entender a tendência dele, considerando que o povo de Zéfira clamava por socorro e em resposta Morgana desceu. Então, aqui, já que temos, pegando aqui no começo, contra a grande cidade de Zefira, ou seja, o narrador tem um grande anseio e grande respeito pela cidade, não gosta do exército, porque chamou um exército de ódio, chamou o exército depois de horda, novamente uma característica que fala mal daquele grupo. No quesito aqui da cidade, chamou de
uma força secreta dentro da cidade, ou seja, o poder do povo que clamava por socorro. Então, a utilização das palavras mostra muito essa percepção. Novamente, horda, ódio, clamava. A gente pode totalmente neutralizar, deixar muito neutro esse texto, falando que contra a cidade de Zéfira, ou a capital de Zéfira, um grande exército, um exército de enorme, né, um exército avançou. As protetoras aladas voaram para ajudar. Kayle atacou o exército que gritava, banhando a sua espada flamejante em sangue, mas Morgana viu aquilo que Kayle não via. Algo dentro da cidade. O povo de Zéfira gritava por socorro, é bem diferente de clamava, e a resposta, Morgana desceu. Você muda uma palavra para tentar neutralizar as emoções do personagem para não tendenciar para algum lado, mas como você quer criar emoção, entender o contexto, história, personagem, você consegue entender essas relações. Então, seguindo aqui, você pega tudo isso, ó, tomada pela fúria, que ele abateu seus inimigos, contorcia e ensanguentada, e ela gritou, irmã minha, leve-me, livrai-me deste sofrimento. Mas Morgana ignorou o seu lamento e usou seus poderes para proteger o povo. Zéfira resistiu, mas muito foi perdido. O amor de uma irmã, a esperança da outra. Ambas enxergavam através de um filtro embaçado, o defeito de outra e o defeito fatal. Nesse ponto, o que nós já temos? A gente, apesar de perceber que existe essa relação entre uma e a outra, e é possível se ver a partir da linguagem corporal que talvez a população percebesse das duas, e quando as duas desceram em terra, houve esse diálogo, né, que foi colocado aqui, curtíssimo, irmã minha, livrai-me desse sofrimento. Teve isso, provavelmente deve ter tido mais coisa, mas isso deve ter isso que meio que pregou na mente e no coração do nosso narrador. E com isso a gente tem uma linguagem corporal de cena interpretada pelo narrador, que, seguindo aqui, ele pôde perceber que, no caso, uma perdeu a esperança na outra e esse amor deixou de existir. Por quê? Porque o filtro que uma tinha mais sanguinário, mais de justiça extrema, e a outra mais de uma benevolência maléfica, os dois lados são filtros embaçados, porque uma justiça extrema e uma benevolência maléfica, mesmo que os dois tenham como objetivo trazer coisas boas, ser extremo, ser radical e ser mal não leva para uma benevolência e uma justiça. Então, esse filtro, né, embaçado traz essa percepção e coloca profundidade no personagem. Quando eu falo para vocês, olha, os trechos precisam ter o quê? Mais de uma função. Descrição e aprofundamento, desenvolvimento de personagem e movimento da plot, descrição de world building com background de personagem, estrutura de diálogo. Então tudo isso a gente cria mais de uma função. Nesse caso, olha que interessante, ambas enxergavam através de um filtro embaçado o defeito de outra, um defeito fatal. A gente já percebe dentro dessa frase inteira, né? Ambos enxergavam através de um filtro embaçado o defeito de outra e o defeito fatal. Mais do que uma função, está desenvolvendo a história, mostrando que agora as duas não se amam mais, utilizando a referência na linha de cima, o amor de uma irmã, a esperança de outra, porque foi perdido, e mostra o acontecimento e a conclusão disso. Existe uma estrutura que eu falei para vocês, que é a estrutura de cena e sequência. Cena é ação, sequência é a conclusão ou a consequência dessa cena. Então, nesse caso, nós vimos a ação aqui em cima e a consequência aqui embaixo, tendo cena e sequência.
Alguns autores preferem fazer isso em capítulos, desenvolvendo todas as ações, todas as sequências. Porém, você pode colocar cena e sequência dentro de uma cena única. Você pode colocar cena e sequência dentro de um diálogo. O que foi falado e a consequência do que foi falado. Então você pode colocar dentro de uma cena, dentro de um diálogo, dentro de um capítulo, dentro de 2 capítulos, dentro de um ato inteiro, seja 1, 2 ou 3. E é bem interessante porque quando a gente percebe aqui, ó, o julgamento de Pratânia, o que é legal disso? Se você presta atenção num texto como um todo, qual que é lá no começo? Um poema épico esquecido na biblioteca da família Stinaguarda em Alta Pratânia. Ou seja, foi colocado aqui uma informação onde nós temos aqui, depois do desfecho do que aconteceu, o julgamento dessa galera. E se o texto está dentro dessa biblioteca, pode ser que já exista mais um direcionamento para cá ou para lá, emotivo a partir de uma percepção diferenciada de alguém da neutralidade. Talvez algum aspecto, como a Zoe, por exemplo, esteja vendo, tenha uma percepção diferente, ou ainda mais no fato dela ser um aspecto meio que do caos, ela tem uma outra percepção. Então, talvez a gente pegue a galera que gosta da Marvel, que tem um Atu, o Vigia, que a ideia é ele olhar sem interferir, ele vai ter uma visão mais neutra do que está acontecendo. Obviamente que ele é mais bondoso, não deixa que as coisas ruins aconteçam a um certo nível, mas ele tenta ao máximo ser mais na neutralidade. Então a gente coloca aqui, a confiança, quando perdida com o tempo, pode se curar, mas não para aquele Morgana. Mas é mais guerreiros procuravam a bandeira justiceira daquele, a justiça raiou e tomou toda a terra. No cume de Britânia, um pecador ajoelhou-se. Seu pescoço à mostra para a guarda ensanguentada, ele buscava redenção e implorava perdão, mas que ele tinha apenas o suficiente para dar o golpe mortal e certeiro. Mas a lâmina julgadora não atingiu o alvo. Então, o que nós temos aqui? Uma interpretação de um julgamento da região e do grupo que é meio que dono do texto, mostrando que essa galera tem uma projeção em cima do culto da Kaylee, tanto que aqui já fala e começa a falar dela e começa a jogar a Morgana de lado. Apesar de existir um grupo de pessoas que reza para Kaylee voltar, outros rezam para Kaylee não voltar. Se nós formos pegar o conto da Morgana, existe um grupo de pessoas que buscam a Morgana para ter as suas redenções, outros buscam a Kaylee para ter a sua justiça ou a sua bênção. Então, as duas existe essa ideia de proteção a partir da sua própria percepção, da sua própria vontade. E aqui nós temos o que? O julgamento dessa galera. Então, olha que interessante. Avaliar um texto e ver as ideias de uma história não é simplesmente você ler e ver qual é a história que está sendo contada. E sim, quais são os elementos, quais são os pontos que trazem essa percepção. Novamente, nós temos o julgamento da galera dona do texto. Será que não existe uma relação direta? Pode ser que sim. Será que essa família que mostra aqui no começo do texto, a família Stinaguarda, ela tem alguma relação? Porque se esse texto poético foi esquecido lá no meio, será que esse cântico ele é projetado? Será que existe alguma mensagem por detrás nele que essa família não quer que ele seja passado? Por quê? Olha que interessante a gente abordar. Se a gente pega aqui, novamente, pegando aqui a ideia do julgamento de Pratânia, que mostra toda essa ideia do culto da Kaylee, tanto que nós temos até aqui o apelo feito. E depois a gente já tem a queda e mostra a luta entre a Kaylee e a Morgana e mostra o lado ruim da Kaylee. Será que essa família, como uma família defensora, a Secla, ela quis pegar essa história que conta verdade pelo lado da sua defensora, o lado errado, ruim dela,
um lado positivo da Morgana. E para esquecer essa história foi perdido dentro das bibliotecas, dentro da família. Porque se fosse um texto que mostrasse algo que realmente ele acreditava, será que a família deixaria esse texto perdido dentro da biblioteca? Ou colocaria em altares, divulgaria, deixaria tudo? Então, simplesmente de você colocar de onde pode ter sido esse texto, e a gente percebe que existe um capítulo inteiro, um verso, uma estrofe inteira, falando sobre o julgamento dessa galera que vive nessa região, a gente pode começar a levar outros subtextos que podem ser avaliados, que podem ser analisados. Tanto que quando você vê um filme, a ideia, se a história for boa, pelo menos, é existir plot, existe as subplots e existe o subtexto. A plot é o que conta a história. As subplots são as histórias paralelas que acontecem enquanto a história vai contando, e o subtexto é aquilo que está por detrás das informações que o diretor, o narrador, o escritor, o mestre não fala, mas está intrínseco nas ações dos personagens, na contação de história, nas palavras que são faladas, nas cenas que são mostradas. Então, um personagem falando uma coisa importante e no fundo tiver alguns elementos que não mostrem que isso seja verdade, será que não é o diretor dizendo, olha, tem alguma coisa nesse angu? Será que quando, na hora que o narrador está descrevendo uma situação, ele usa de palavras enigmáticas, ambíguas, controversas, para trazer esse sentimento de que o personagem pode não estar falando a verdade? Então, simplesmente o fato de ter um texto perdido dentro daquela biblioteca, um capítulo apenas para essa família, esse grupo de pessoas, e a gente percebe que existe lado bom e lado ruim das duas, será que essa família não tem esse subtexto de vou proteger aquilo que eu acredito e por isso eu vou deixar a verdadeira história meio que se perder no tempo? Tanto que a gente vai seguindo aqui, e no epílogo, que mostra aqui no final, de Morgana, só o mito permanece, entre os segredos velados e as sombras escondidas, mas o legado de Cale brilha forte em todos os corações e mentes. O vento sussurra sobre o seu retorno, assim que quando o farol de Targo voltar a brilhar e a noite cair no mundo, olhe para o sul neste dia e reze por Demacia. A gente vê que na biografia da Morgana torcem para Cale não voltar. Alguns torcem. E aqui existe isso? Não. Então, aos poucos, a gente vê que existe o quê? Uma forma de contrariedade que causa efeitos diferentes de por que caramba a gente precisa não divulgar esse texto? Porque nesse texto mostra um lado errado que aquele tem. A gente não pode mostrar que ela é errada, porque ela é a salvação de Demacia, olha tudo que ela fez. Tanto que a Morgana, vamos esquecer ela, vamos jogar ela. Mas vamos jogá-la porque a sociedade vai jogando, movimento de massa vai acontecendo, você vai apagando algumas histórias, alguns contextos, e esse trecho mostra que quem apagou a Morgana da história, além da própria Morgana que queria entrar mais nas sombras, foi o brilho daquele que foi muito forte, jogando ela para fora. Então nós temos aqui uma pessoa que, apesar de tudo, apesar de ter se quebrado ali e pedido ajuda para a irmã e nada ter acontecido, a gente tem o quê? Essa queda, essa jogada. Então eu acredito que esse texto, apesar de ser contada em terceira pessoa, a gente vê um escalonamento e uma progressão que é interessante. Que existe um narrador que é mostrado, que é contado, e essa história vai sendo uma história mostrando uma neutralidade,
Quando chega numa parte emocional, é puxada para um lado emocional, e quando volta para a neutralidade, porém quando pega para o emocional novamente. E como esse texto ele é emocional e não seja compatível para uma possível realidade que um grupo de pessoas querem que seja, esse texto é perdido. Obviamente, isso pode ser apenas uma interpretação que eu esteja fazendo. Mas olha que interessante. Se a gente for pegar a própria história, o capítulo aqui, o que a gente tem? Nesse caso, uma Kaylee maior. Não deveria ser o Cântico das Irmãs e no fato ser um meio termo ali no meio? Pode ser que tenha algumas mensagens subliminares aí no meio? Pode ser. Então, eu quis trazer esse vídeo não apenas para a gente discutir um pouco sobre a própria história, mas sim trazer para vocês que quando a gente avalia algo, a gente tem que prestar atenção em relação de descrição, relação de plot, personagens, subtextos, subtramas, trama principal, punch, plot, twist, foreshadowing e outras técnicas que trazem algo positivo ou negativo, ou técnicas que fazem com que a história seja imersiva ou seja quebradora de bolhas da suspensão voluntária da descrença. E é isso que eu queria trazer para vocês, essa ideia de que os textos devem ser avaliados não apenas pela história, ou apenas pelo personagem, ou apenas pelo cenário, mas sim um conjunto como um todo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como vocês deram para perceber, o vídeo ficou gigante novamente. Eu tenho que parar de ser prolixo, porque todos os meus vídeos passam de meia hora. Então, me desculpe, mas eu quis trazer para vocês porque olha que legal que a gente vai avaliando junto. Caso, obviamente, um dia vocês falarem, não, faz uma live fazendo uma análise de uma história, de uma coisa que a gente vai gastar o tempo da live inteira, projeto 47 minutos, até vai demorar um pouco mais do que isso, mas, ou caso você fale assim, não, faz um vídeo aí mostrando como você faz de uma maneira um pouco mais direta, então tá aqui mais ou menos como eu fiz. Obviamente, como foi um texto mais cântico, mais um poema, não pude trazer com muito mais profundidade todos os elementos narrativos de gatilhamento, produção, arco e tudo mais, porque é um tanto complicado. Além do mais, essa história vocês já conhecem, tanto na biografia da Morgana, quanto na biografia da Kaylee. Beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!